Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez compartilhando um pouquinho do que Deus tem colocado ao meu coração, desse devocional que eu faço todos os dias. E eu quero falar com vocês hoje a respeito de processos, a respeito de fases que todos nós passamos e temos que passar se desejamos concluir os projetos de Deus para as nossas vidas. E eu estava lendo Atos 2, que relata ali, um momento muito importante da igreja, que foi quando os discípulos receberam aquele revestimento de poder, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a partir dali a manifestar o poder de Deus em todos os lugares que eles iam, levando curas, levando restauração, libertando pessoas, pregando o evangelho. Nós vemos ali tantas coisas acontecendo em Atos, pessoas que eram simples, igual Pedro, igual Tiago, João, e que se levantavam para pregar o evangelho com uma autoridade, com um poder que não tinha se visto antes. Pessoas eram curadas, multidões começaram a chegar até eles através da palavra de Deus e recebiam curas e eram capacitados para fazer a obra de Deus. Então você vê ali que aquele dia foi um dia de explosão de poder de Deus. Mas aquele dia não começou ali. Aquele dia, na verdade, começou quando Jesus veio à Terra e ele passou também por fases, foi batizado, foi tentado no deserto e então começou a cumprir o seu ministério. E no momento que ele começou a cumprir o seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi chamar para si os 12, chamou os discípulos, no qual ele os ensinou, ele os capacitou, ele trabalhou com aqueles discípulos, discipulando cada um deles, com o propósito de que o evangelho fosse tanto ensinado a eles, como também manifesto através deles, até chegar aos dias de hoje. Então, aquele dia de Atos dos Apóstolos, o grande Pentecoste, que foi quando realmente os discípulos começaram a agir, e por isso o nome Atos dos Apóstolos, eles começaram a agir, começaram a pregar. Aquele dia, ele não foi o início de tudo, mas ele foi o resultado de um processo que Jesus começou na vida daqueles discípulos. O que eu entendo e o que eu quero passar para vocês é que nossa vida, ela é um processo. E certas coisas em nossas vidas nós precisamos respeitar o processo para que Deus possa cumprir o que Ele quer cumprir em nós. Nós falamos muito sobre propósitos de Deus, cumprir o propósito, cumprir a missão. Para você que não sabe, talvez você esteja em outro país, mas nós estamos aqui no Japão e nós temos essa consciência de que estamos no Japão para cumprir uma missão de Deus. Mas antes de cumprir uma missão, nós precisamos entender que há um processo. Assim como houve nos discípulos e Jesus se encarregou de trabalhar com aqueles discípulos, assim também em nossas vidas há um processo de Deus que precisa ser realizado, precisa ser completado, para que aí sim também em nossas vidas aconteça um Pentecoste. Muitas pessoas passam e têm passado por processos para que os propósitos de Deus se cumpram através delas, mas também tem outras pessoas que não entendem esses processos. E eu quero falar uma coisa para você. Procure compreender que cada coisa que acontece na sua vida faz parte de um processo de Deus. Tem situações em nossas vidas que acontecem que nós não entendemos e que são processos valiosíssimos de Deus. Quais são esses processos? Muitas vezes nós passamos por problemas, por lutas, que não entendemos o porquê estamos passando, mas faz parte do processo de Deus. Problemas financeiros que muitas vezes vivemos, problemas familiares que vivemos e que não queremos passar por esses problemas, na verdade, para Deus, fazem parte do processo, são ferramentas do processo de Deus em nossas vidas para trabalhar em nosso coração. Se a gente olhar lá no trabalho de Jesus com os discípulos, ele andava por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos, libertando os oprimidos, curando os enfermos. Os discípulos estavam com ele, aprendendo muitas coisas, passando por processos, ou seja, passando por situações nas quais, através daquela situação, Deus trabalhava no caráter dos discípulos para que eles pudessem ter depois essa capacitação para cumprir o chamado de Deus. Só que muitas daquelas situações, devido à nossa humanidade, nós não entendemos, nós não compreendemos. Os discípulos não compreendiam. O próprio Pedro, foi um dos autores
de grandes histórias na Bíblia que a gente vê ele passando por processos. Jesus falou, né, para ele: para trás de mim, Satanás, porque você não compreende das coisas de Deus, sabe? Então você vê assim que são situações difíceis que eles passaram para que eles pudessem entender e viver, aprender o que Deus queria colocar na vida deles, sabe? Quando eles estavam, por exemplo, atravessando o Mar da Galileia e veio uma grande tempestade, Jesus estava no barco dormindo e ele fala: Senhor, não te importa que pereçamos? Aí Jesus levanta, acalma o mar, depois fala para eles, né? Por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Então essas situações eram os processos valiosos que Deus usou para trabalhar no coração deles. E nós também passamos por esses processos. O risco que nós corremos muitas vezes é deixar de lado esses processos, ou seja, fugir dos processos, porque não entendemos que eles fazem parte do plano de Deus para nós. Sabe esse problema no casamento que muitas vezes a gente passa? Sabe esse problema na nossa família que a gente está passando muitas vezes? E isso são processos valiosíssimos de Deus que servem para trabalhar em nosso coração. Eu posso até depois fazer um outro vídeo de como isso trabalha em nosso coração, trabalha no nosso caráter, mas fato é que eles trabalham. Né? Os problemas do casamento, por exemplo, eles nada mais são do que ferramentas de Deus para aperfeiçoar a nossa vida. Né? Quando você fala do seu cônjuge, está reclamando porque ele é assim ou ela é assim, na verdade são ferramentas de Deus, né, que Deus usa através do cônjuge para mexer em nosso caráter. Às vezes as pessoas reclamam dos filhos, porque meus filhos chegaram na adolescência, isso e aquilo, e é difícil lidar. Mas isso também são ferramentas de Deus para trabalhar em nós e trabalhar nos nossos filhos. Os problemas financeiros, que muitas vezes nós falamos são problemas, às vezes são ferramentas de Deus para trabalhar em nossa vida, para que a gente possa ser ponderar mais antes de comprar, para que a gente tenha mais domínio próprio. Ou seja, às vezes o problema financeiro não é um problema, mas uma ferramenta para nos levar num lugar em Deus onde a gente seja mais equilibrado. Então todas essas coisas são ferramentas poderosíssimas de Deus, no processo de Deus, para que se trabalhe em nós. E nós corremos o risco de estarmos fugindo dos processos. E por isso que, muitas vezes, nós não vemos os propósitos de Deus se cumprir. Talvez você que está me ouvindo, talvez você não esteja indo em igreja nenhuma, porque talvez você aderiu àquela ideia de que você não precisa estar numa igreja. Deixa eu te falar uma coisa: se a igreja não fosse importante, ela é importante, ela não estaria na Bíblia de capa a capa. Em todo lugar você vê congregação, as pessoas congregam. Agora, por que se congrega? Porque dentro daquele ambiente de fé, dentro daquela comunidade, você também desenvolve relacionamento, você também vai passar por situações, você também vai passar por problemas que Deus vai permitir para que trabalhe no seu coração, para que aperfeiçoe o seu caráter. Eu não estou querendo dizer de lugares que muitas vezes são corruptos, ou de lugares que realmente está tendo abusos. Eu estou falando de uma comunidade de fé sadia, onde você está ali e você vive situações, e você passa situações que são ferramentas do processo de Deus para cumprir o propósito na sua vida. Então, muitas pessoas estão fora da igreja e você deve voltar à igreja, porque devido à situação que você passou, que você saiu da igreja, você também saiu do processo que Deus tinha na sua vida. E por isso que muitas vezes o propósito fica parado. Então volte à igreja. Provavelmente, né, você saiu da igreja por causa de alguma situação pequena, alguma picuinha, alguma briga, salvo aqueles que muitas vezes passaram por situações complicadas com a liderança. Mas a maioria das pessoas, elas saíram da igreja por causa de um irmão, por causa de uma irmã. Você já parou para pensar que esse irmão, essa irmã, essa situação que surgiu era uma ferramenta para trabalhar em algo do teu coração? É igual no trabalho. Talvez você trabalhe com uma pessoa que seja aquela pessoa abençoada. Você imagina que aquela pessoa abençoada, ela é uma ferramenta de Deus para formar o teu caráter? Ou seja, muitas vezes nós fugimos dos processos de Deus e por isso não conseguimos chegar no lugar que Deus preparou para nós. A Bíblia diz assim em Atos 2 que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ficaram ali durante 10 dias, até que veio o sobrenatural de Deus sobre a vida deles. Eu fico imaginando aqueles que não suportaram o processo de esperar e saíram. Eu fico imaginando aqueles que perderam a fé naqueles 10 dias e foram embora. Eram um total de 120 pessoas. Mas muitos que antes estavam, saíram. E por que saíram? Porque não suportaram o processo. Então eu quero te convidar
a voltar para o processo de Deus ou a entender os processos que Deus está colocando na sua vida. Os processos são necessários para cumprir o chamado e o propósito de Deus. Então não fuja mais. Se você tem percebido na sua vida que você está fora dos processos que Deus proporciona na sua vida, volte para o caminho, volte para o processo, volta para a igreja, seja discipulado por alguém. O discipulado é o nome que a gente dá ao processo de crescimento do cristão. Se você não tem alguém que te discipula, se você não tem alguém que possa acessar o teu coração, é bem provável que você esteja parado. E isso também é uma outra situação complicada, porque muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas elas não têm um mentor, não têm um discipulador, não tem alguém que tenha liberdade, que possa acessar o coração delas. Se você é uma pessoa assim, você precisa de alguém que te mentorie, que fale com você, que possa acessar o teu coração, que possa te falar umas verdades, assim como Jesus falava para os discípulos. Porque esse é o discipulado. O discipulado é formar o caráter de Cristo na vida da pessoa. E alguém precisa estar formando o seu caráter. Quem está formando o seu caráter? Você mesmo? Você pode até falar, é o Espírito Santo que está formando. Depende, se você está num lugar, numa situação na qual você não tem como ser discipulado por ninguém, até aí tudo bem. Talvez você esteja morando na Lua, por exemplo. Mas se não for isso, você precisa de alguém para te dar uma mentoria, você precisa de alguém para acessar o seu coração. Porque isso é discipulado e isso é processo. E muitas pessoas fogem desse processo também. Então, se você está fora, volte para o processo. Volte para o discipulado. Volte para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Porque quando você sai do processo, os propósitos não se cumprem. Ok? Então, pega essa palavra no seu coração. Coloque ela em prática, comece a agir a partir de agora. Não fique esperando mais alguma coisa acontecer, porque o que vai acontecer se você não voltar ao processo é a mesma coisa que tem acontecido até hoje. As coisas vêm, te levam, te empurram igual um mar e você não se firma. Agora, se você entrar no processo, se você voltar para o processo, com certeza você vai colher resultados diferentes. Tá bom? Um abraço, pega essa palavra no teu coração, fica com Deus, até o próximo vídeo.